Olha, a gente precisa da Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, tá bom? Pegue aí a sua Bíblia. É importante você ter a Bíblia na mão, porque não tem como a gente estudar e falar as coisas de Deus sem termos a Bíblia em mãos. Então, você precisa da Bíblia para que a gente possa ter um estudo profundo, significativo. Deus quer falar ao nosso coração. É maravilhoso ver a maneira como Deus vai dirigindo esses momentos nossos aqui. Esse momento, que a gente está vivendo agora, exatamente agora, ele foi todo planejado por Deus. Quando eu comecei a pensar nesse momento aqui, Deus estava pensando comigo. Quando eu ia escolhendo os textos, Deus ia me ajudando e me mostrando. Eu quero dizer para vocês que eu tinha na minha cabeça, essa semana eu tive um sonho, E você sonha também? E uma passagem me veio à mente, e aí eu construí. Depois acordei, me levantei, andei um pouco na casa, orei, e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e eu falei assim, não, eu vou pregar sobre isso sábado. E aí, na manhã desse dia, eu peguei alguns textos, li alguma coisa sobre isso, mas aí, na quinta-feira, eu mudei completamente o tema dessa manhã. Eu fui incomodado de uma forma, e aí comecei a pensar nisso daqui, e é impressionante como Deus acaba mostrando para mim e para você coisas que a gente vai passando e a gente não se atém, e eu percebo nitidamente o cuidado de Deus por você e por mim, porque a primeira pessoa que está sendo impressionada por essa mensagem que você vai ouvir sou eu. Eu já ouvi de Deus essa mensagem. Ela já me impressionou. Eu estou encantado com isso. Então, Deus está agindo no antes, no agora e no depois. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Então, aí prepare o seu coração para que você realmente usufrua disso que Deus preparou para nós nessa manhã. Amém? Olha aí para a pessoa do seu lado e fala aí, Deus vai falar poderosamente para você agora. Vai, fala aí. Deus vai falar poderosamente para você agora. O pastor é só o instrumento, quem fala é Deus. Amém? Agora feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz pela maneira como o Senhor tem falado ao meu coração. E eu quero te agradecer, Senhor, porque isso é a confirmação de que o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle da nossa vida. Querido Deus, eu me coloco nas tuas mãos para que nada do que o Senhor quer falar fique escondido em mim. Por favor, Deus, me usa. Usa essa equipe que está trabalhando aqui. Senhor, visita cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora. Por favor, elas precisam parar tudo, porque nada é mais importante do que o Senhor. É verdade que existem muitas pregações acontecendo agora, mas se estamos nesse canal, é porque é nesse canal que o Senhor vai falar a nós agora. Por favor, Deus, abençoe a minha família, abençoe os meus amigos, abençoe, Senhor, esses irmãos queridos.
E por favor, Deus, que o Deus que se manifestou ontem, que se manifesta agora, continue se manifestando para que os resultados dessa experiência possam redundar na eternidade. Por favor, Deus, tira de nós todo orgulho, vaidade, prepotência humana, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do Teu Espírito. Nós te suplicamos, Senhor, esses favores e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. O primeiro texto de hoje está lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 25. Abra aí a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 25. E vamos construir aqui juntos isso que Deus quer compartilhar conosco nessa manhã. Você sabe que Deus, Ele criou, esse planeta, e a intenção de Deus é estar todos os dias conosco. Ele queria, como diz o Gênesis, nos criou sua imagem e semelhança, e todos os dias Ele ia ao jardim para encontrar os filhos queridos. O coração de Deus não deveria haver separação. Deus quer estar conosco, Ele é o Emanuel. Todo o tempo Ele foi Emanuel. Quer estar pertinho da gente. Não é gostoso a gente saber disso? Mas aí o pecado, ele separou a gente de Deus. Que coisa terrível é o pecado, não é? O pecado faz separação entre nós e Deus. A gente não gosta do pecado. E que bom é saber que Deus também não gosta do pecado. Mas Ele ama o pecador. Jesus te ama. É bom a gente saber disso, que Jesus ama a gente incondicionalmente. E aí Deus começa a tomar providências para que Ele pudesse estar representado ali e que nós sentíssemos a presença dEle. Ainda que a gente não possa ver Deus, a gente percebe Deus através das representações dEle. No louvor, a gente não percebe Deus no louvor? A gente acabou de louvar, não é gostoso a gente perceber Deus no louvor? A gente percebe Deus na natureza, tão lindo, A gente observar o cuidado de Deus em colorir os pássaros, as flores, essas nuances, do verde que se demonstram nas árvores, na grama, nas folhas. Que Deus é esse, que se revela, e a gente fica encantado, porque através dessas manifestações a gente percebe Ele na nossa vida. A gente percebe Deus através dos nossos pais, o carinho dos nossos pais. A gente percebe Deus nos nossos netinhos. Eu ainda não tenho, mas tem um casal aqui que está vivendo essa experiência agora, E a gente já falou sobre isso. Percepção de Deus, A gente percebe Deus na vida dos nossos filhos. Tão gostoso a gente perceber Deus, e a gente fica encantado com Deus, e a gente começa a sentir saudade de uma pessoa que a gente nunca viu, mas a gente conhece tanto que a gente tem vontade de abraçar. Romper essa quarentena por conta do pecado, E a gente poder abraçar Deus, vai ser maravilhoso isso. Através da Bíblia Sagrada, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe Deus, que esse livro não é de autoria humana, não tem como atribuir ao homem esse livro. Esse livro é de Deus. A gente está estudando isso, a gente vai vendo as provas, de que Deus realmente existe através disso que está escrito e revelado. A gente perceber Deus na nossa vida. E Deus é que tomou essa iniciativa.
Isso não fomos nós que construímos. Deus é que tomou a iniciativa de se mostrar a nós, de estar representado a nós, para que a gente, através dessas coisas, não é nos apegarmos a estas coisas, termos consideração por elas, mas nos apegarmos a Ele. A gente grudar nele, não abrir mão dele e usar essas ferramentas que ele nos deu, mas nos agarrarmos a ele. E aí, Deus, ele apresenta o tabernáculo, o santuário. E ele diz então, olha, vocês vão me fazer um santuário, modelo do que está no céu, e eu vou estar me apresentando ali. E eu quero que vocês tenham uma impressão maior de mim. Eu quero que vocês me vejam agora através do santuário. E aí, através do santuário e de todas as suas mobílias, dos seus compartimentos, através de todas aquelas cerimônias que aconteciam nesse tabernáculo, nesse santuário, Deus estava representado. Deus escolheu assim. Deus está representado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que aparece aqui a partir do verso 10 do capítulo 25 de Êxodo. Ele diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Olha só, Deus está preocupado em mostrar para eles a arca da aliança. E como você viu aí, com todas essas medidas, com esse metal, com os seus varais, Deus está apresentando a arca e diz que eles precisavam colocar dentro da arca também uma representação da manifestação de Deus na vida deles, na história deles. E aí Deus diz assim: coloquem aí as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, aquelas 2 tábuas de pedra, coloquem dentro da arca. Ok, também vocês vão colocar aquela vara de Arão, coloque dentro da arca. Ok, aquela arca que foi passada a Moisés, e com ela Moisés ia à frente do povo de Deus. Então, tá bom, coloquem aí dentro da arca. Coloquem também uma porção de maná, para que vocês se lembrem que Deus está preocupado também em satisfazer as nossas necessidades. Que bom. Então Deus orienta dessa forma, tudo medido. Gente, mas eu e você não podemos nos esquecer que todas essas mobílias, e eu faço questão, por conta do tema dessa manhã, de dizer que a arca também, ela não é maior nem melhor do que as outras mobílias, porque todas estão cumprindo uma função de representar Deus na vida daquele povo. Você entende isso? Então a arca está aí como uma representação. Era uma representação poderosa, muito grande, grandiosa? Claro que era. Não porque ela era de ouro, por dentro e por fora, não era por isso. É porque ela estava ali no lugar santíssimo e ela tinha uma representação da manifestação de Deus naquele momento, que era chamado do dia da expiação, mas também ao longo de toda a história daquele povo. As tábuas da lei. Deus está preocupado com nosso caminhar. Então Deus quer se mostrar através dos seus ensinamentos. Deus se revelou. A lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus. Através do maná, para a gente lembrar que Deus está cuidando da nossa alimentação, a nossa provisão. E a vara?
para que a gente entenda que Deus está nos conduzindo. Então Deus escolheu assim, Deus se mostra assim, Deus se revela assim. Eles tinham que ter um sentimento especial por essa arca? Claro que tinham. Mas ela era apenas uma representação de Deus na vida daqueles homens e mulheres, daquelas crianças. Entendeu isso? Era maravilhoso isso. E é muito bacana a gente perceber como Deus faz questão dos detalhes. Vamos comigo lá em 1 Samuel. Vamos lá, em 1 Samuel agora. 1 Samuel. A gente vai. 1 Samuel no capítulo 4. Acharam? Bíblia aberta? Então vamos ver aqui que coisa linda e especial Deus tem para nós aqui. 1 Samuel no capítulo 4 diz assim, verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Samuel está representando Deus. E aí ele vai falar a Israel. Deus está falando agora. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Afeca. Gente, olha só, Israel está se organizando para uma batalha. Israel é o povo de Deus. Nós estamos representados ali. Eles estão lutando contra os filisteus. No sábado passado, o pastor Pedro falou aqui daquela grande batalha, né, de Davi contra Golias. Foi muito bom. Eu gostei muito. Muito motivacional, inspirador. Foi muito bom. Esse povo de Israel está lutando agora com esse povo, os filisteus. Os filisteus, eles configuram-se os maiores inimigos de Israel. Mas Israel, eles têm Deus, assim como eu e você. Eles têm Deus. Eles estão armados ali para entrarem em guerra. É um conflito. E aí no verso 2, diz assim, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha. Claro. Ou você acha que o inimigo não se organiza para as suas batalhas? Você acha que ele entra de qualquer jeito nessa? Você acha que ele não toma tempo para se preparar, para se organizar para a batalha? Se você pensou assim, você está completamente equivocado, porque o nosso arqui-inimigo, ele se organiza para vir contra nós. Então eles estão dispostos em ordem para a batalha, para sair de encontro a Israel, o povo de Deus. E travada então essa peleja, diz a Bíblia, Israel foi o quê? Está aí, olha, no verso 2. Por incrível que pareça, totalmente antagônico à existência de um Deus na vida desse povo e da consciência desse povo, através das representações de Deus. Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Misericórdia! Um exército de inimigos se levanta contra o exército do povo de Deus e os derrota. 4.000 homens são derrotados. Isso daqui, a princípio, quando você lê esse texto aqui, você não consegue entender isso, você não consegue aceitar, porque não está em nós aceitarmos as derrotas. Nós não aceitamos. Nós não fomos
apresentados ao universo como criaturas de Deus para aceitarmos as derrotas. A gente não aceita isso. E principalmente quando nós estamos construindo e identificando essa batalha no contexto espiritual da minha existência, da sua existência, da nossa existência. A gente não aceita as coisas e nós estamos sempre perguntando o porquê. E olha só o verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha só que coisa que muitas vezes eu faço. É verdade. E talvez você já tenha feito também. Quando nós vamos a Deus perguntando por que Ele permitiu que aquilo acontecesse. Essa é a história do povo de Deus, essa é a minha história, essa é a sua história. E a gente vai e pergunta: vem cá, o que aconteceu para a gente sair no campo de batalha e a gente ser derrotado por esses inimigos? O que está acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Eu vou usar uma expressão aqui, mas ela é só para a gente entender, e ela é proveniente de mim. Não está escrito em nenhum lugar, mas eu diria assim, olhando essa situação de fora, e aquele povo todo reclamando, viúvas reclamando, órfãos reclamando, chorando, apavorados, e o líder ali falou assim: e aí, por que Deus permitiu isso? Coitado de Deus. Coitado de Deus. Como que acuado ali. E aquelas pessoas pressionando Moisés para que ele tivesse uma resposta satisfatória àquela situação. Que resposta você daria, né? Ou que resposta você tem dado aos seus questionamentos? Revoltando-se contra Deus? Apartando-se de Deus? Continua você colocando Deus no banco dos réus? E aí, alguém, sabe, nessa discussão que está acontecendo ali, eu acredito que muitas pessoas estão dando palpites sobre o que aconteceu, porque na verdade ninguém tinha uma resposta absoluta para ser dada. Muitos palpites estão sendo dados ali e de repente alguém diz assim: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Alguém então diz assim: ei, sabe o que aconteceu? Nós fomos para o campo de batalha contra os nossos maiores inimigos e nós não levamos a arca. Por isso a gente se deu mal. A gente precisa trazer a arca de Siló. E aí, quando a arca estiver aqui, nós vamos mudar essa história, reverter essa situação, a gente vai se dar bem agora. Ei, eu quero muito que você se preocupe em guardar esse detalhe aí. Eles estão fazendo a referência à arca que está em Siló. Siló ficava ao norte de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros. O tabernáculo de Deus está em Siló, que no futuro eles chamariam de templo. O templo de Jerusalém, que é o primeiro templo, o templo físico, onde não existia mais aquelas cortinas, aquelas lonas do tabernáculo, o primeiro templo de Jerusalém, ele é datado de 1012 antes de Cristo. Esse episódio está acontecendo antes. O cenário é Siló. E eles fazem essa referência: a arca precisa ser tirada lá de Siló, e ela precisa ser trazida aqui para a gente, porque quando a arca estiver no campo de batalha, nós vamos enfrentar todos os nossos inimigos, e a gente vai
se dá bem, a gente vai derrotar os nossos inimigos. E aí, essa ideia e essa proposta, ela foi assim, abraçada por todo mundo. Esse alguém que lembrou disso, esse alguém que se referiu a esse contexto, dizendo que a derrota foi por conta disso, da ausência da arca, essa proposta dele, essa conclusão dele, ela foi abraçada pelo povo. E todo mundo diz assim, é isso aí mesmo. E aí essa notícia, imagine, ela está se espalhando, as pessoas estão reproduzindo essa informação, elas estão concordando com isso. Logo, os líderes, eles, vencidos a essa argumentação, eles também se envolvem nisso. Eu falo assim, tá bom, então vamos lá em Siló e vamos trazer a arca para cá. Vamos mudar a nossa história. A arca precisa estar no nosso meio, a arca precisa estar entre nós. Nós temos que trazer a arca para cá. E aí eles, então, providenciaram que os levitas fossem até Siló, para que a arca fosse trazida aos ombros e que ela chegasse ali. E o povo está, assim, recobrando as suas forças, o seu ânimo, as suas esperanças, em cima desse objeto que Deus havia mostrado para eles à luz do santuário celestial, como uma representação de Deus na vida deles. E a arca está sendo trazida. Verso 4 diz que mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor. Vamos lá trazer a arca. Vamos trazer a arca tem que estar aqui entre nós. Verso 5 de 1 Samuel, capítulo 4. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e a manifestação deles é tão intensa que a Bíblia diz que a terra, o que aconteceu com a terra? A terra ressoou, a terra tremeu. A terra, ela tremeu por conta da manifestação de alegria, de júbilo, de contentamento. A arca chegou! Imagine as crianças gritando, as famílias gritando, os enlutados gritando, todo mundo gritando, a arca chegou, gente, que bom, a arca chegou. É tão significativo isso, é tão expressivo isso, que não é uma coisa que simplesmente parte de uma introspecção, de uma avaliação pessoal, e aí, por conta desse meu momento de introspecção, desse meu momento de reflexão, desse meu momento de devoção, eu acabo chegando a uma conclusão, e aí, por conta disso, eu traço um caminho para a minha vida. Isso é tão intenso que eles não conseguem conter isso para eles. Isso não é a opinião de uma única pessoa. Isso não é a opinião de uma única família. Isso é uma opinião de um povo que está construindo a sua história. Eles saíram do Egito, eles estão livres agora. Eles estão vendo o mar se abrir, gente. Eles estão vendo o maná cair do céu. Eles estão vendo a água sair da rocha. Eles estão vendo, através dessas representações, a manifestação de Deus na vida deles. Assim como eu e você temos, ao longo da nossa história, as manifestações de Deus que vão se somatizando e substanciando a nossa posição. Não agarramos o objeto, nós agarramos o Senhor. Mas isso está contagiando aquelas pessoas. E eles estão se reportando à Arca da Aliança, como se essa Arca da Aliança fosse o próprio Deus. Eles estão tão felizes. E essa é uma felicidade provocada por essa reflexão, por essa conclusão,
que se manifesta de uma forma tão intensa que a terra treme por causa disso. Queridos, a arca, ela era tão somente uma representação de Deus. Eu quero dizer para você, com toda a propriedade que existe na palavra de Deus, e por conta de tudo aquilo que você também já ouviu, que aquela arca, ela não tinha nenhum poder sobrenatural. Absolutamente nenhum. Essa televisão, esse púlpito, essa igreja, essas mobílias, não tem poder em si nenhum. Todas essas coisas se harmonizam como representações de Deus, para que, de uma forma mais próxima, mais humana, mais física, mais material, a gente consiga perceber Deus agindo na nossa vida. E a derrota que eles haviam experimentado não havia acontecido por conta da ausência da arca, que agora está sendo trazida de Siló, e agora no meio do arraial faz eles comemorarem como se agora tudo daria certo. Deus não era a arca, Deus estava representado na arca. Nesse período em que eu e você estamos ausentes da igreja, é bacana a gente saber e querer isso, da gente logo logo a gente vai estar junto, logo logo a gente vai se abraçar, logo logo a gente vai estar com a igreja cheia, e eu acredito nisso, eu penso que nós vamos estar lotando a igreja. É verdade que eu fico preocupado às vezes, e me conforto, porque eu sei que existem muitas transmissões acontecendo simultaneamente, mas me preocupa isso. Será que realmente o número daquelas pessoas que estão assistindo, por exemplo, aqui agora, é um número representativo porque os demais estão assistindo o culto e ouvindo a palavra de Deus num outro lugar? Ou a gente só é crente quando a gente está aqui? A igreja não tem nenhum poder. E se nos tirarem as paredes, se nos tirarem as mobílias, a gente ainda continua firme, porque eu e você não queremos simplesmente a igreja, nós queremos o Senhor da igreja. Eles poderiam ficar sem a arca? Claro que eles poderiam ficar sem a arca, mas eles não poderiam, em hipótese alguma, ficar sem o Senhor da arca. Eles poderiam ficar sem o tabernáculo? Claro que eles poderiam. Mas eles não poderiam ficar sem o Senhor do tabernáculo? Eles poderiam viver e ficar sem tudo, mas eles não poderiam ficar sem o Senhor que está sobre tudo. E você entende isso, que a dependência não está nas coisas, mas na pessoa. Que religião não é por conta das mobílias, dos ritos, das cerimônias que acontecem, mas por causa do Senhor. E a gente precisa disso, entender isso. E a terra está tremendo, porque eles estão felizes, mas eles estão equivocados, porque eles estão atribuindo um poder a algo que não tinha poder, porque quem deveria ser exaltado, quem deveria ser buscado com todas as forças, não, porque ele se encontra em Siló, ele é o Deus onipresente. Ele pode ser alcançado simplesmente aqui e agora, na distância menor do que o estender dos braços. Simplesmente quando nós aceitamos isso na nossa vida, independente do lugar onde você esteja, a gente pode ter uma experiência diferente com Deus, e ela precisa existir.
Quando a terra treme, sabe? Diz aí o verso 6 do capítulo 4 de 1 Samuel, que ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, olha só isso aqui, por favor. Os inimigos que acabaram de derrotar e matar 4.000 homens de Israel, eles ouvem o júbilo no arraial de Israel. Eles percebem o tremor da terra. E eles então dizem o seguinte: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então isso nunca tinha acontecido. E aí a notícia: souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Verso 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram aonde? Ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque isso nunca aconteceu. Qual foi a interpretação dos inimigos? Eles estão dizendo, porque a arca veio. Não. Os deuses vieram ao arraial. E o povo de Deus interpreta aquilo como um amuleto que poderia trazer a vitória para eles. Os inimigos, o inimigo não tem equívoco sobre isso. Não é por causa da música, que às vezes a gente, que música linda. É Deus. Porque o sermão foi... Não é o sermão, não é o pregador, é Deus. Não, porque aquele espaço é muito legal. Não é por causa do espaço, é Deus. Porque a música, os instrumentos em harmonia, é tão lindo. Eu me sinto no céu. Não, não é isso, é Deus. E o inimigo, ele, sabedor disso, ele se posiciona não contra a experiência que você tem, mas tentar destruir as ferramentas humanas, que é você, que sou eu, somos nós. O inimigo sabe que é Deus que vem, que Deus tomou providência, assim como foi o encontro de Adão e Eva. O inimigo sabe disso, enquanto o povo de Deus atribuindo a coisas o sucesso, a vitória. Os inimigos estão aqui declarando na maneira deles, porque eles eram panteístas, eles tinham muitas manifestações de deuses. Na verdade, ele é Deus quem está se manifestando no arraial, não é a arca. É Deus que está vindo para oferecer para eles a vitória. É Deus que está vindo para promover a eles, no meio de morte, vida. É Deus que quer dar aqueles homens e mulheres, aquelas famílias a vitória. Deus havia dito através de Moisés: vou tirar vocês daqui e levá-los para uma terra que emana leite e mel. Deus já havia prometido isso, não era nada. Eram apenas representações. E eles estão dizendo aqui no verso 8, ai de nós, coitado da gente, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Não foi a vara que feriu o Egito. Não foi Moisés. Eles estão contando a história na versão exata. Foi Deus que se manifestou, foi Deus que liderou, foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que deu o maná, foi Deus que deu a água, foi Deus que deu tudo para eles. Eles estão com medo
porque sabe que com esse Deus não se brinca. Ele é todo poderoso. Mas aí, olha o verso 9. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Eu não sei quem é essa pessoa, ou que grupo de pessoas, eu não sei, mas eu sei que no meio daquele povo atemorizado, se a terra tinha tremido pelos júbilos, agora é um povo chamado filisteu, eles estão tremendo, eles estão dizendo, ai de nós, os deuses vieram, acabou para nós, vamos ser derrotados, não tem mais jeito. Eu não sei que nome é esse, quem é essa pessoa, que grupo é esse, mas eu sei que aparece alguém, ou um grupo de alguém diz assim, para com isso, vamos contra eles, vamos em cima deles. E eu sei, irmãos, que os argumentos motivacionais que são utilizados por esse personagem desconhecido, no verso 9, que diz para eles reagirem como homens, varonilmente, para essa peleja, ainda que atemorizados, os argumentos motivacionais são tão significativos que eles recobram as forças. E eles se armam de novo para pelejar. Irmãos, igreja, família, isso aqui é muito significativo para mim. Muito, porque eu tenho certeza que, e eu contei uma experiência na semana passada que eu desisti, lembra, do Rafael? Aliás, foi domingo. Eu desisti do Rafael. A gente desiste, eu desisto. Porque a gente fala, e parece que nada acontece. A gente vê Deus, a gente vê através das representações Deus falando, Deus fala, as coisas que estão acontecendo, por favor. E aí a gente começa a usar máscara em cima de máscara, como se fosse a solução. Deus está se manifestando. E através das manifestações de Deus, a gente precisa estar motivado para a batalha, porque é Deus que está se manifestando a nós. E por que será que o inimigo, ele tem poder de persuasão maior do que o Espírito Santo, às vezes na minha vida e na sua vida também? Ao ponto de encorajar o ministério das trevas para terem coragem de se levantar contra você, contra mim, como servos de Deus, contra as nossas famílias, e terem muito mais coragem de enfrentar. A Bíblia diz que quando Deus está presente, o inimigo faz o quê? O inimigo foge, está escrito isso. Você sabe, eu sei também. Então, se em algum momento o inimigo teve coragem, audácia e motivação suficiente para regimentar o seu exército, para se levantarem contra mim, contra você, é porque eu e você não tínhamos Deus na nossa vida. Porque talvez a mesma coisa que está acontecendo aqui no texto sagrado esteja acontecendo na nossa vida. Porque se a motivação dos filisteus é real, é significativa, alguém, mesmo sabendo que Deus estava se manifestando ali, consegue arrancar deles força suficiente para se levantarem contra os inimigos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no meio desses argumentos, fala assim, olha, fiquem tranquilos, vamos lá. Sabe por quê? Porque nós sabemos que é Deus que está se manifestando lá, mas eles não estão atribuindo isso a Deus, eles estão atribuindo isso à arca.
A motivação deles não era o Senhor da arca, a motivação deles era a arca. E quando a nossa motivação está nas coisas, e quando a nossa motivação de ser crente, e quando a nossa motivação de ser cristão, e quando a nossa motivação de ser adventista do sétimo dia está simplesmente nas coisas e não no Senhor, nós vamos enfrentar o nosso inimigo e nós seremos derrotados. E aqui então, verso 10, extremamente motivados os filisteus, eles se levantam contra Israel. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E aí, irmãos, o que a gente vai fazer? Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24. Que é um texto que eu e você temos observado de uma forma especial nesses dias. O verso 1 e 2 de Mateus no capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, e se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. Eles estão encantados com o templo ali em Jerusalém. Eles recuam e com Jesus eles observam aquilo encantados. Olha só o nosso templo, que igreja linda, que coisa maravilhosa. E Jesus diz para eles: ei, daqui a 40 anos, a gente sabe, no ano 70, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso não vai existir mais. Calígula, um general romano, ele vai vir e vai entrar com toda a força, com o seu exército aqui. Vai entrar no templo em Jerusalém. Vai destruir os símbolos sagrados do povo de Israel. Vai colocar no lugar dos símbolos sagrados de Israel os ídolos romanos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aí não significa nada. Não se prendam a isso. No verso 15 do capítulo 24, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e nós entendemos à luz da história, isso que eu citei para vocês, a invasão romana, que era um costume de mostrar a sua força, o seu poder. Tiram as representações de Deus e se colocam as representações pagãs. E aquilo tudo foi destruído. Deixa eu chamar a atenção de vocês a um teólogo e é filósofo também, Paul Tillich. Ele diz assim, isso é muito importante, que Deus é o nome que damos àquilo que dá sentido à nossa existência. Deus é aquilo que dá nome, porque dá sentido à nossa existência. Chamamos Deus o que para nós tem valor absoluto. Por isso, não faz muito sentido quando alguém afirma ser ateu, no pensamento teólogo de Paul e filósofo.
Por que não faz muito sentido a pessoa dizer que é um ateu? Nessa opinião dele, que eu gosto muito. Nessas ocasiões, devemos perguntar então à pessoa: você é ateu de que Deus então? Provavelmente essa pessoa vai dizer que ela é ateu do Deus revelado na tradição judaica cristã. Mas todos nós somos ateus de alguns ou muitos deuses. O problema é que não é possível viver sem um Deus. Um outro teólogo chamado Chesterton diz que quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer coisa, na ciência, na história ou em si mesmo. E eu acrescento, deixa de acreditar em Deus e começa a acreditar na arca, no templo, na denominação, e se torna também um ateu. Você entende isso? Onde o único Deus verdadeiro e vivo não ocupa o seu lugar, certamente um ídolo estará lá. No caso de Israel, na história de 1 Samuel, a arca. O que tem ocupado isso na sua vida? Ei, família, por favor. Jeremias. Aí a gente vai fechar isso. Que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa. Capítulo 7 de Jeremias. Por favor. Jeremias, ele foi profeta nos dias do rei de Josias, Joaquim, Zedequias, e foi até a queda de Jerusalém pelos babilônicos. Queridos irmãos, Jeremias, quando ele aceita o seu chamado, e você sabe muito bem, ele falou assim: Deus, não dá para mim não. Isso não dá para mim. E Jeremias foi chamado profeta chorão. Eu não sei porque eu me identifico muito com Jeremias. Mas tem hora que você não dá. Tem hora que dá vontade de fugir. Jeremias, ele fala assim: não, Deus, não dá para mim não. Isso aí não dá para mim não. Ele está acompanhando a história desse povo. Primeiro templo lá, 1012, se lembra? O Senhor fala: não, eu vou com você, cara. Filho, eu vou com você. Confia. A gente precisa fazer alguma coisa. Jeremias, ele está há 600 anos da chegada do Messias. Há 600 anos à frente daquele momento. Deus chama Jeremias porque precisava preparar aquele povo para a chegada do Messias. Deus se antecipando, porque Deus quer que a gente se prepare. Nós, à luz da segunda vinda de Jesus, Jeremias, quando assume a missão de ser profeta de Deus, no ano 626, Jeremias, ele está lidando com um povo que já estava na terra prometida, sabe quanto tempo? 800 anos. 800 anos na terra prometida. Vocês acham que Deus queria
que eles estivessem 800 anos na terra prometida? Não. Deus queria que eles estivessem onde? No céu. A terra que emana leite e mel não é Jerusalém. A terra que emana leite e mel é a Nova Jerusalém. Jeremias tem que começar o seu trabalho. E esse povo está vindo de sucessivas derrotas. Sabe por quê? Desobediência. A história desse povo, o povo de Deus, com todas essas evidências, com todas essas formas e as mais intensas possíveis, para que eles entendessem que o poder não estava nas coisas, mas estava no Deus deles. Eles vêm de muitas e muitas derrotas, exílios. E Deus fala: Jeremias, vai lá, por favor. Eu amo esse povo. Eu amo essas famílias. Eu não posso aceitar que eles sucumbam a isso. E aí Deus pede que Jeremias vá para a porta do templo, porque ele sabia que as pessoas iam chegar ali no templo. Olha o verso 2 do capítulo 7 de Jeremias. Ponte a porta da casa do Senhor, Jeremias. E proclama ali estas palavras e diz: é como se eu, irmãos, no primeiro sábado, quando terminarmos a quarentena, em vez de estar aqui, eu estivesse ali na porta da igreja, e cada pessoa que chegasse falasse: ei, se você veio aqui simplesmente para estar aqui na igreja, nesse espaço físico, volte para sua casa, por favor. Mas se você veio aqui encontrar-se com Deus Todo-Poderoso e adorá-lo em espírito e em verdade, então entra. Dá significância à sua experiência religiosa. Ou então volte para casa. Vai aí na porta e diz para esse povo: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que estáis, entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Verso 4: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles haviam lançado todas as suas expectativas, todas as suas ansiedades. E no tempo do profeta Jeremias, eles estão dizendo nesse comportamento, e os teólogos falam sobre isso, eles estão tendo o mesmo comportamento que aqueles lá na batalha contra os filisteus tiveram, atribuindo poder à arca. Eles estão atribuindo poder, eles se orgulhavam de ter o templo, eles estão encantados com o templo, eles estão encantados com as coisas do templo, eles estão dizendo: o templo do Senhor é agora que a gente vai se dar bem, nós vamos vencer, porque nós temos o templo. Verso 12, olha só o que Deus fala aqui, irmãos: mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Deus, através do profeta Jeremias, faz com que eles se reportem ao tabernáculo que estava lá em Siló. Na verdade, Deus está pedindo, através do profeta Jeremias, que eles se lembrem do episódio de 1 Samuel, no capítulo 4, que nós acabamos de ler. A história de Siló foi marcante, foi significativa, porque 34 mil pessoas morreram. Sem contar mulheres e crianças. Se reportem a Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Verso 17: acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém?
Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha só o que o povo de Deus está fazendo, mesmo aqueles homens e mulheres que estão entrando no templo, o templo do Senhor. Olha o comportamento deles. Que adianta ter um templo se não tem o Senhor do templo? Que adianta ter um templo se não vive a verdade pregada no templo? E o verso 22 e 23: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Eu me mostrei, eu não falei, eu me mostrei. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: por favor, dai ouvidos à minha voz. Deus quer ser ouvido. Você entende por que o profeta Jeremias veio? E por que Deus está chamando a nossa atenção? Por que eu escolhi esse tema, Cristo, justiça nossa? Jeremias 23. Jeremias 23, por favor, vá aí. Jeremias 23, versos 5 e 6, para a honra e glória de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantarei a Davi um renovo justo, rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome? Com que será chamado? Senhor, justiça nossa. Nós, brasileiros, esse final de semana agora, esses últimos 2 dias, ficamos estarrecidos, machucados, sensibilizados, porque havíamos depositado muita confiança em determinadas pessoas e isso mexeu com o nosso emocional, mexeu comigo também. Eu estava conversando com os meus irmãos no grupo nosso de família, e aí eu resolvi fazer a minha declaração, ainda que aos trancos e barrancos, mas eu falei com meus irmãos, isso é para a gente acreditar e entender que a gente não pode depositar a nossa confiança nas pessoas. A gente não pode confiar a nossa salvação às pessoas. Nós não podemos depositar a nossa confiança na arca. Essa pessoa não é o Salvador do Brasil nem do mundo. O Salvador do Brasil e do mundo é Cristo, a justiça nossa. E a Ele temos que nos apegar. É com Ele que temos que ter intimidade. É a Ele que temos que nos agarrar para que nesse tempo que se chama urgente, agora, nós tenhamos as grandes e as maiores vitórias das batalhas que temos enfrentado na nossa vida. Você crê nisso? Cristo é a nossa justiça. Se agarre a Cristo. Deposite a sua vida em Cristo. Tenha intimidade com Cristo. Abrace as representações dele, mas abrace Cristo. Em 1990, eu comecei o meu ministério em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Mena, pode já vindo para cá, que a Mena vai cantar uma música aqui para a gente terminar.
E foi uma experiência maravilhosa. Eu era muito novo. E eu, nas diferentes situações, eu queria enfrentar as coisas e as pessoas com força. A força de um jovem. Eu tive alguns problemas sérios lá. De algumas pessoas, especificamente de uma que se levantava contra a igreja, contra a liderança da igreja. E isso me trazia muito desgaste. E no fundo, eu queria que aquela pessoa desaparecesse. Um dia até, essa pessoa foi na minha casa, bateu lá na minha casa. Bateu na minha casa e quando eu abri, aquela surpresa, era essa pessoa. Essa pessoa olhou para mim e falou assim: olha, eu vim aqui te dizer que eu estou indo embora, não quero mais saber de ficar ali, não sei o quê. E falou que ia embora. Quando, em vez de eu ficar calado, eu disse assim: ah, que bom que você está indo embora. A minha reação, essa pessoa: ah, é? Então só por isso eu não vou. Ficou ali, causando problemas. E aquilo, eu sem experiência, aquilo me causava muito transtorno, eu perdia sono. Eu conheci nesse período um jovem chamado Rivaldo. Ele está assistindo aí. Eu disse para você que eu ia contar isso, eu lembro disso. O Rivaldo, ele estava afastado de Jesus. E a gente começou uma amizade. E por conta das circunstâncias que existiam ali na vida do Rivaldo, ele tomou conhecimento também desse problema que eu tinha relacionado a uma pessoa. E um dia nós acabamos nos encontrando ali em Caxias. E começamos a conversar e de repente o Rivaldo levantou assim a blusa e mostrou uma pistola. E ele disse assim para mim: pastor, eu sei que você está tendo problema. É só você dizer a hora que a gente vai resolver esse problema. Eu na hora levei aquele susto. E eu falei assim: não, rapaz, para com isso. Esquece esse negócio. Guarda esse negócio. Mas o meu coração ficou mexido, sabe? E eu voltei para minha casa, pensando naquilo. Chegou a noite e eu não conseguia dormir, eu pensava naquilo. E naquela noite, sabe, irmãos, o inimigo, ele se aproximou, sabendo do meu conflito, e sugestionava na minha mente: deixa, não vai acontecer nada, ele vai desaparecer, os problemas da igreja serão resolvidos, o seu problema será resolvido, vamos acabar com esse cara, vamos tirar ele do mapa, vamos arrancar a cabeça dele. E aquela noite toda eu lutei, em alguns momentos, admitindo a possibilidade de resolver aquele problema daquela forma. Louvado seja o nome de Jesus, porque isso não aconteceu. E tive o privilégio de batizar o Rivaldo. E é um líder da igreja, está firme na igreja, evangelizando a sua família. E eu estou aqui. Porque a solução do problema não está nas forças e argumentos humanos. A solução dos nossos problemas está em Cristo Jesus. Não quer você nesse dia abraçar o Senhor dessa igreja? Você pode ficar sem a igreja. Você não pode ficar sem o Senhor da igreja. Se eles tivessem entrado naquela batalha com o Senhor da arca, eles sairiam vencedores. Quer ter sucesso, vitória? Entre nas batalhas da sua vida com o Senhor dessa igreja.
A Mena vai cantar essa música agora. E que eu e você, em nome de Jesus, façamos agora a terra tremer. Que o exército do mal fuja depressa, porque definitivamente temos e para sempre teremos Deus, o Emanuel, conosco. Tua face eu me escondia, meu esforço era em vão. Tu tocas minha alma ao me olhar daquela cruz. Como posso eu negar o amor de meu Jesus? Em teu olhar encontro paz. Me diz em palavras o quanto me amou. Em teu olhar descanso e calma achei, forças para prosseguir. Basta apenas confiar em teu olhar. Me olhas como um pai que conhece a minha dor. Tu sabes meus anseios, que sem ti eu nada sou. Sei que ouves meu clamor, és Deus fiel e protetor, mesmo ao falhar, jamais me abandonou. Em teu olhar encontro paz. Me diz em palavras o quanto me amou. Em teu olhar perdão e calma achei, forças para prosseguir. Basta apenas confiar em teu olhar. Quero ver o teu sorriso quando o dia enfim nascer. Nova vida encontrei em teu olhar. Em teu olhar, em teu olhar encontro paz. Me diz sem palavras o quanto me amou. Em teu olhar perdão e calma achei, forças para prosseguir. Basta apenas confiar em teu olhar. Basta apenas confiar em teu olhar. Em teu olhar, em teu olhar. Amém. Querido Deus, obrigado porque o Senhor está se manifestando aqui em nossas casas, onde quer que nós estejamos agora. Obrigado, Senhor,
porque muitos confiam em carros, em seus cavaleiros, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, porque ainda que tudo isso tenha sido a teoria de uma religião, que isso tudo possa ser agora, a partir de agora, em nome de Jesus, a declaração do religioso. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó Deus, eles poderiam ficar sem o templo, eles poderiam ficar sem a arca, mas eles não podiam, nós não podemos ficar sem o Senhor do templo, o Senhor da arca. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão grande, Tu és onipresente, Tu estás aqui, Tu estás assentado aí nesta sala, Tu estás com essa criança, com esse jovem, com esse adulto, com esse idoso. Tu és o Emanuel, Tu és onipotente, Tu podes realizar isso na minha vida, Tu podes realizar isso na vida dos meus familiares, Tu podes realizar isso na vida da minha igreja, Tu podes realizar isso em nós. Ó Deus, já enfrentamos diferentes batalhas, e quem sabe na maioria delas fomos derrotados. Até te questionamos, porque como poderia nós sermos derrotados pelo inimigo ou pelas circunstâncias? Desculpa, Deus. Desculpa se agimos assim com o Senhor. E obrigado porque abrimos os nossos olhos e percebemos que na verdade o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Fomos nós que nos afastamos do Senhor. Talvez não sejamos como aqueles que são citados aqui a cada sábado, como as ovelhas perdidas, porque assim classificamos aqueles que deixaram de estar no templo, mas talvez aqui estejamos nós no templo, mas também como ovelhas perdidas, porque ainda não temos um real e significativo relacionamento com Jesus, o Senhor do templo. Jeremias pediu que eles voltassem a Siló. Nós voltamos nessa manhã a Siló. E estamos descobrindo onde foi que falhamos. Senhor, que a experiência do Siló de nossa vida desapareça. E que ouvindo a Tua voz, nós possamos ter Cristo, justiça nossa em nossa vida. A Ele pertence todas as nossas causas. E é Ele o único que nos declara mais do que vencedores. Então toma, Jesus, o controle da nossa vida. A Ti entregamos a nossa vida. Não é pelos nossos meios, pelos nossos argumentos, pela nossa vontade, mas é pelo Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Deus. Obrigado por essa decisão que tomamos. E a vitória é nossa. No nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dá um abraço aí gostoso. Você pode aí na sua casa dar um abraço gostoso aí. E vivamos para sempre essa experiência maravilhosa de termos Jesus na nossa vida. Amém?